Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero, por meio desse vídeo, trazer uma palavra para o coração dos irmãos nessa manhã de domingo, dia 29 de março de 2020. Mais uma vez, não poderemos nos reunir aqui na igreja, no nosso templo. Mais uma vez, as atividades estão suspensas por causa dessa pandemia do coronavírus, Covid-2019, e por isso eu quero trazer essa palavra, considerando que os irmãos estão em suas casas, de quarentena. Eu quero desafiar os irmãos nesse dia a ler a palavra de Deus e acompanhar esse estudo da palavra do nosso Deus. Eu vou usar aqui o estudo da nossa lição, da nossa revista, da nossa classe Mensageiros da Fé, a classe de adultos e jovens, a revista A Graça Vem Se Você Curte. Nós paramos na lição de número 10 e seria na sequência a lição de número 11, mas aí nós suspendemos as nossas atividades. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse estudo. E o texto básico é Hebreus capítulo 4, os versos de 14 a 16. O tema é o seguinte: a graça triunfa sobre nossos sofrimentos. Eu entendo que esse tema é muito oportuno, principalmente nesses dias de crises, de sofrimento. Muitas pessoas estão sofrendo nesses dias por causa dessa pandemia do coronavírus. Esse estudo é muito interessante. Por isso eu quero chamar a atenção dos irmãos. Vamos refletir juntos na palavra do Senhor. Se você puder, pega a sua Bíblia, abra aí em Hebreus capítulo 4, versos de 14 a 16. Se você tem a revista, abra a sua revista, a lição de número 11. Vou ler o texto da palavra de Deus. Hebreus 4, a partir do verso 14. Está escrito: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero enfatizar o último verso, o 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração por meio desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa lição de número 11, na introdução, nós temos nos dois primeiros parágrafos duas histórias interessantes. A primeira história é sobre o senhor Dilson. Vejam só que história interessante. O senhor Dilson, hoje com 90 anos, não consegue falar do dia 24 de janeiro de 1967. Ele vivia em uma casinha na área rural de Piraí, Rio de Janeiro, com a mulher e 6 filhos. Na noite de 24 de janeiro daquele ano, saiu de casa no fim da tarde pela última vez. E naquela tarde, aquele dia, um dilúvio caiu sobre a região, matando toda a sua família
e mais cerca de 1.700 pessoas no entorno da Serra das Arábias. Aquela foi a maior tragédia natural da história do país. Uma história mais recente, outra tragédia, no dia 7 de outubro de 2019, 3 pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de carro na BR-050, entre Uberlândia e Araguari, Minas Gerais. Eram de Campinas e estavam voltando de uma viagem ao Rio Quente, Goiás. Apenas uma criança de 6 anos sobreviveu ao acidente e pediu ajuda após passar 48 horas dentro do carro acidentado. Amigos e familiares estavam atrás de informações sobre o paradeiro da família. O pai era pastor de uma igreja batista no bairro Vista Alegre. A família tinha viajado para comemorar o aniversário da esposa do pastor e deveria retornar no domingo para o culto à noite. O filho mais velho, que também morreu no acidente, tinha apenas 8 anos. 2 tragédias terríveis. Podemos enumerar centenas de tragédias globais e pessoais a cada ano. Neste momento, é possível que várias pessoas ao redor de nós estejam experimentando angústias e dores profundas. Não sabemos o que lhes vai acontecer. Não sabemos quantas pessoas têm a intenção de atentar contra a própria vida ou de cometer um crime contra outros, ou quantos estão de fato fazendo isso agora. Não sabemos quantos neste exato momento estão sendo assaltados. Também não sabemos quantas mulheres neste momento estão tentando abortar um filho ou lutando contra uma gravidez interrompidas. Pessoas estão tentando controlar um filho rebelde e violento que segura uma faca sob o efeito de drogas. Não sabemos quantos estão em um hospital lutando para não morrer, com aparelhos ligados, mas sem nenhum sinal positivo que dê à família a esperança de sobrevivência. Outros lutam contra uma doença em estágio terminal ou degenerativa. Não sabemos quantas pessoas estão passando por essa luta. Não sabemos também exatamente o número de pessoas que nesse momento estão sofrendo por causa dessa crise, por causa dessa pandemia. Muitos estão sofrendo, famílias estão sofrendo, pessoas estão angustiadas porque já há dias que não trabalham e as contas estão chegando e algumas pessoas estão sofrendo com medo do desfecho dessa crise terrível que assola a nossa nação e também o mundo. Observando essas realidades, esses 2 fatos, a conclusão é: o sofrimento está presente no mundo e abala ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, cristãos e não cristãos, salvos e condenados. Assim como o coronavírus, que está presente no mundo hoje, está se alastrando por alguns países, abalando também ricos e pobres, homens e mulheres, velhos e crianças, cristãos e não cristãos, salvos e condenados.
Todos estão sofrendo, todos estão preocupados diante dessa crise. Essa é a nossa introdução. No primeiro tópico da nossa lição, de número 11, o autor chama a nossa atenção para o seguinte fato. Ele nos ensina o seguinte: apesar de todo sofrimento, doenças, perseguições, injustiças, morte, o cristão deve estar convicto de que há um caminho que o leva ao céu. Caminho traçado por Jesus para todos aqueles que creem nele. Há um caminho para o céu. Apesar de tudo isso, meus irmãos, há um caminho para o céu. Jesus já traçou esse caminho. O crente deve estar convicto disso. Nós, cristãos, servos e servas do Senhor, devemos estar convictos, devemos viver com essa certeza no nosso coração. As situações desastrosas estão nos preparando para o céu. Por isso, não deve haver pavor. Olha que frase interessante. As situações desastrosas estão nos preparando para o céu. Por isso, não deve haver pavor. Lembremos das palavras do Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, o verso 1. O Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Foi assim que o Senhor confortou o coração dos seus discípulos. Ele disse: não se turbe, não deve haver pavor, porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho da vida, no caminho que nos leva, digo, para o trono da graça triunfante sobre todo sofrimento. Embora passemos por sofrimentos, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, de 6 a 9, nada poderá ser comparado com a glória que nos será revelada. Nada pode ser comparado com o céu, com aquilo que o Senhor Jesus foi preparar para os seus seguidores. A ardente expectativa de nossa salvação nos faz superar momentos de tristeza e luta, de pavor e desesperança, nos dá força e alegria para continuarmos com o Senhor, mesmo que as situações pareçam fora de controle. Essa certeza da salvação, da graça de Deus, nos dá força para continuarmos, apesar das adversidades, apesar da crise, apesar do sofrimento. Devemos nos esforçar para entrar no descanso, conforme Hebreus 4:11, para não perder o foco, ainda Hebreus 4:11. A palavra de Deus que nos é anunciada garante que os propósitos do coração dos homens, suas reais intenções sobre Deus serão manifestadas no futuro. Hebreus 4:12. E aqueles que tiverem crido de todo o coração no Senhor estarão para sempre seguros, salvos e na presença eterna do Pai. Portanto, seja qual for a privação pela qual passemos neste mundo, nossa esperança não está aqui, mas na glória celestial. Nossa morada final é aquela que nos está reservada. O coronavírus é assustador, já matou milhares de pessoas pelo mundo afora, mas o coronavírus pode tirar a vida das pessoas, mas ele não pode
ele não pode roubar a nossa salvação. Ele não pode nos impedir de ir para o céu, de morar com o Senhor para sempre. Nem a morte, nem os principados, conforme nos ensina a palavra do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Nosso destino, o destino do crente é o céu com o Senhor. Então esse é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico, nós aprendemos o seguinte: o que podemos aprender? Primeiro, a letra A graça nos faz ver o sofrimento como uma experiência humana. Repetindo, a graça nos faz ver o sofrimento como uma experiência humana. O sofrimento é experiência essencialmente humana. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo experimenta a dor angustiante da perda, da dor da injustiça, da morte. Todos os servos de Deus do passado registraram os momentos de terrível angústia. Nós temos o livro dos Salmos, em especial, onde nós temos diversos registros. Davi falando sobre suas lutas, sofrimento, Davi clamando a Deus. Davi sentiu diversas vezes o pavor, o medo da morte, conforme o Salmo 55, que é citado na revista, os versos de 1 a 5. Davi disse o seguinte: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Meus irmãos, o sofrimento, devemos entender isso. O sofrimento é experiência essencialmente humana. Mas sofremos por diversas razões. Primeiro, sofremos pelo fato de estarmos vivos. Sofrer é uma experiência humana. E olha só o que ele diz aqui, que frase interessante: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício, o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazer. É isso que acontece debaixo do sol. Nesse mundo, sofremos pelo fato de estarmos vivos. Segundo, outra razão, sofremos por causa do pecado. Aqui na revista tem uma citação do Salmo 32, os versos 3 e 4. Davi fala da sua experiência, de uma experiência muito angustiante, quando ele escondeu seus pecados do Senhor. Seu corpo estava sofrendo, padecendo, ele ficou por demais angustiado. Ele sentia que a mão de Deus estava pesando sobre ele, noite e dia, por causa do pecado. Então sofremos por causa do pecado. Também sofremos por causa da disciplina que recebemos do Senhor. E aqui o autor cita Hebreus capítulo 12, os versos de 3 a 8, na versão NVI, a nova versão internacional. E aqui nós aprendemos nesse texto que Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina porque Ele nos ama. Então às vezes passamos pelo sofrimento por causa da disciplina do Senhor. Através do sofrimento Deus nos cura, Deus nos trata, Deus nos aperfeiçoa. Devemos entender isso. O sofrimento também cura, e Deus nos cura também através do sofrimento. Outra razão é que sofremos até por causa de nossa fidelidade a Deus. Muitos cristãos sofrem por causa da sua fidelidade a Deus. Paulo sofreu por causa da sua fidelidade a Deus.
Timóteo sofreu por causa da sua fidelidade a Deus. Muitos servos do Senhor sofreram no passado, porque foram fiéis ao Senhor, o nosso Deus. No texto que aparece aqui na nossa lição, aparece o texto de 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 8. Paulo diz: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Olha o que Paulo disse: suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Timóteo fora um pastor fiel ao Senhor. Ele sofreu por causa da sua fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Cristo também sofreu. Ele foi fiel ao Pai, jamais experimentou corrupção, jamais pecou, e ele sofreu também por nós, pecadores. Ele sabe o que é padecer, e ele sofreu em nosso lugar. Então sofremos até por causa de nossa fidelidade a Deus. A letra B do segundo tópico, na letra B nós temos o seguinte: a graça nos dá forças para prosseguir e nunca desistir. A letra A, no segundo tópico, nós aprendemos o seguinte: a graça nos faz ver o sofrimento como uma experiência humana. Agora, na letra B, nós aprendemos que a graça nos dá forças para prosseguir e nunca desistir. Cristo pode se compadecer de nossas fraquezas. Ninguém mais tem condições de sofrer o que e o quanto sofremos. Não devemos ficar ressentidos com as pessoas que dizem ser nossas amigas, mas nos momentos mais sombrios desaparecem. Elas não têm condições de compreender completamente pelo que passamos. Só Cristo pode. Só o Senhor Jesus pode compreender completamente as nossas lutas, o nosso sofrimento. E não importa o tamanho do seu sofrimento, não há sofrimento maior ou menor para Cristo. Ele diz: desde uma criança que chora pelo seu cachorrinho doente e ora para que Deus possa curá-lo, até aqueles que, como o senhor Dilson, lá da introdução, lá em 1967, perdeu toda a sua família. Qualquer sofrimento pode ser sentido e absorvido por Jesus. Jesus, o nosso Salvador, que se compadece de nós, conforme Hebreus capítulo 4, os versos de 14 a 16. Ele se compadece de nós, pecadores. E aí, por isso devemos também entender o seguinte: não devemos perder a esperança e confiança jamais. A quem devemos clamar nessas horas de sofrimento? Aquele que sabe o que é padecer, conforme capítulo 4, o verso de número 15. Aquele que sabe o que é padecer e que nos acolhe em seus braços. Jesus é o único mediador e redentor. Por isso, nunca perca a esperança, não deixe de confiar, nunca pare de crer, não desista. Jamais. Não desista do caminho certo, do caminho do Senhor. A palavra para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração é a seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a mensagem. Sofremos, sofrimentos virão, dores vão continuar, enfermidades vão surgir, crises espirituais, famílias desfeitas, filhos rebeldes, decepções com pessoas, morte. Essas coisas não vão parar de acontecer neste mundo. Apesar delas, continuemos no caminho, crendo
apesar das circunstâncias, continuemos crendo, porque o socorro virá. O socorro virá. Lembremos do Salmo 121, o verso de número 2. O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E agora a nossa conclusão? Nossa conclusão, veja só que interessante. Não se afaste do Senhor, seja qual for a circunstância, seja qual for a circunstância, somente Ele pode nos socorrer. Ele foi o único apto para entrar nos céus e resolveu nos levar também para lá. Só poderemos entrar em sua companhia. Então não nos afastemos dele jamais. Mantenhamos nossa confissão, a certeza de que temos crido e experimentado, a certeza do que temos crido e experimentado, que nosso coração não seja seduzido pelo engano do diabo, do mundo, do nosso coração pecaminoso, ainda que experimentemos outra realidade, como foi o caso de Asaf, que quase caiu porque invejou os ímpios e soberbos. Jamais nos afastemos da certeza de que Deus é bom para com Israel. Deus é bom. Na aplicação nós temos o seguinte: não nos interessa o meio, mas o fim de todas as coisas, que é entrarmos no descanso com Cristo. Não se importe com o que acontecerá aqui, importe-se com o final. Todo o restante é secundário. Tudo que nós temos vivido aqui, as experiências amargas, tudo isso é secundário. Continuemos com os nossos olhos voltados para Cristo, para o Senhor. Em meio a essa crise do coronavírus, a Covid-19, continuemos com os nossos olhos voltados para o Senhor. O Senhor está conosco, Ele nos assiste nas nossas fraquezas, em meio aos nossos temores. Ele nos assiste e Ele nos abençoa com o seu poder, com a sua graça, que nos encoraja e que nos dá forças, a graça que nos faz triunfar sobre os nossos sofrimentos. Eu quero orar nesse momento. Deus grandioso, Pai bondoso, abençoa os meus irmãos, a cada pessoa, oh Deus, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor abençoe com o teu poder quanto a graça. A graça que nos encoraja, a graça que nos fortalece e a graça que nos faz triunfar sobre as crises, sobre as lutas, sobre os sofrimentos dessa vida. Abençoa cada coração, abençoa a nossa nação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu ainda quero cantar ao Senhor um cântico muito interessante de Nani Azevedo. Esse cântico que nos encoraja.